Olá, gente, boa noite. Iniciando a quinta live hoje, né? A quinta live da medicina do corpo inteiro. Desde o começo, quando eu pensei, né, em fazer essa maratona de lives para vocês, eu tive esse intuito, né, de apresentar para vocês o que é a medicina do corpo inteiro e o que ela pode fazer de bom, né? O que ela pode trazer de bom de informação para a gente. E o intuito, gente, nada mais é fazer com que vocês entendam como funciona o corpo de vocês, né, que é o mais interessante. Passando também para lembrar que já saiu, aí já está disponível, né, de grátis, nosso segundo e-book, o e-book sobre a verdade sobre o colesterol. É um livro bem interessante em que a gente desmistifica, né, aí alguns mitos sobre o colesterol, sobre o uso de medicamentos, sobre o que é o colesterol, sobre se realmente o colesterol faz mal para a saúde. Então vocês vão entender. E hoje, né, na nossa quinta live, na live que a gente fala sobre a influência do estilo de vida na longevidade, tem uma convidada muito especial, que é a minha querida Manuzinha, Manu Rocha. Ela deve estar já entrando aí. Se ela demorar um pouquinho, porque ela tá colocando a Bela para mamar. Mas a Manu, gente, é uma grande amiga minha, amiga da época de faculdade. A gente tem um carinho muito grande uma pela outra. E estamos juntas aí vestindo a camisa e difundindo essa nova forma de enxergar o ser humano, né? Enxergar o seu estilo de vida, enxergar as influências ambientais que atrapalham ou que auxiliam a saúde. E hoje a gente veio falar exatamente sobre isso, né? Como o estilo de vida pode influenciar positivamente ou negativamente, né, a longevidade, a saúde. E não teria pessoa melhor, gente. Não teria pessoa mais indicada para falar comigo sobre isso. Ela já entrou aqui. Deixa eu chamar a Manuzinha, deixa eu aceitar aqui ela. Entrando aí. Vamos ver. Oi, Oi, oi! amiga! Bem-vinda mais uma vez. Que delícia bater um papo com Oi, você na gente. frente das pessoas, porque nunca é uma live, né? É uma coisa tão Nunca é. leve. E eu só Cadê a consigo ter, Belinha? eu só consigo ter a minha amiga desse jeito, né? Eu Amiga, só tá. consigo ter a minha amiga nas lives. Infelizmente, O né? Cadê a Jesus. Belinha, hein? Belinha está no 11º sono. Tava colocando ela para dormir agorinha. E coloquei o fone justamente porque tô meio rouca e aí eu tô falando mais alto do que eu de costume. Para não acordar ela, né? E aí botei o fone para não acordar, porque estamos sós. Papai Ei, ainda não chegou. agora tu tá muito perto. Tô te vendo só assim, ó, de boca pra cima. Vixe, meu Deus, eu tô te vendo inteira. Deixa eu afastar aqui o meu suporte. Melhorou. Melhorou, agora melhorou. Tá meio escuro aqui, uma luz minha tá Não, amiga, piscando, eu tá apaguei, tá meio ótimo. escuro. Tá linda, tá maravilhosa, tá linda. Andrezinho, maravilhoso! Quero ver Ai, a nosso nossa live. Vou queridinho. fazer uma live com o André, fiquei até nervosa. Ele, vamos fazer uma live. Eu digo, meu Deus! Vamos fazer sobre programação metabólica na gestação. Amei o tema, minha cara. É isso aí, amiga. E Eu aí? preciso, eu preciso me render a essa programação de vocês de live. É que Belinha ainda é muito pequena, amiga. Não, Isa a já tá Isa. mais consciente, né? Não, mas mais ou menos. Ela estava aqui comigo até agora, me querendo, me chamando, e eu disse: calma, filha, mamãe vai trabalhar e já a gente vai ficar junto. Coisa Mas é linda. difícil, a Belinha Eu tá tava muito na tímida. esperança de você chamar a Isa para poder eu olhar para ela. Quem sabe daqui a pouco ela deu uma voltinha Coisa por mais aqui. linda. Ei, Oh, bem-vinda ah, mais uma vez fazendo uma live convite com seu é você. sempre irrecusável, amiga. Nunca É vou muito recusar nem bom. Não, amiga, te amo, tu sabe disso, né? também. Gente, eu só quero Saudade. dizer pra vocês uma coisa. A Manu, tá? Agora vamos ser sincera, vamos ser sincera.
A Manu, antes de engravidar, ela dizia assim: ai, amiga, eu morro de medo de engravidar. Como é que vai ficar meu corpo depois, durante? Eu sou muito estrogênica. Eu nunca esqueço essa frase. Ela falando assim: eu sou muito estrogênica. Eu vou ficar com a bunda desse tamanho, com as pernas desse tamanho. O que é que vai ser de mim? Eu disse: você vai ficar. Eu disse isso para ela sempre. Você vai ficar mais maravilhosa ainda. Porque Oi, quando eu a não gente acreditei, se não. cuida, você não acreditou, mas tá É. vendo aí, né? Você tá vendo. Quando a gente se Amém. cuida, gente, se alimenta bem, tem uma prática de atividade física, a gestação parece que ela dá um salto, assim, na qualidade do nosso corpo, na qualidade da nossa vida, né, da nossa felicidade, que gera isso daí. Agora, se você fizer escolhas erradas, aí, né, o corpo vai sentir, né, amiga? É verdade. Na verdade, eu Isso. passei a minha vida inteira ouvindo que eu seria uma adulta obesa, pelo meu histórico familiar. Minha mãe é obesa, meu pai é obeso, tenho minha família paterna é inteira obesa. Minha mãe tem doença autoimune metabólica, então a obesidade dela decorre não só dos maus hábitos, como do fator genético que ela carrega. E eu tenho a mesma condição que a minha mãe, né? E foi uma das coisas que me fez enxergar a medicina de uma forma diferente e enveredar por esse lado da medicina do estilo de vida, a medicina integrativa que a gente faz com tanto amor. A grande maioria dos médicos que atuam dessa forma, eles têm uma história pessoal muito bonita para contar, né, amiga? De superação e de mudanças. Então, eu não me conformava em ouvir de todas as pessoas ao meu redor, mas assim, era 100%, porque eu era rechonchudinha, eu era cheia de curvas desde muito nova, perna muito grossa, um bumbum muito grande, né, muito bochechuda. Então, assim, meu braço, afinal, o braço jamais, era uma coisa que não tinha como acontecer. E para completar, tinha os péssimos hábitos que eu fui ensinada dentro de casa, junto com o uso de contraceptivo oral por 12 anos. Isso é uma conversa gigante, O né? Se SOP, entrar pela. tinha SOP. Não, eu nem tenho Olha como aí, dizer se Andrezinho. eu tinha. Olha aí, Eu nem Andrezinho. tenho, tô fazendo curso também, viu? Ei. Eu nem tinha como dizer se eu tinha SOP, porque foram 12 anos de contraceptivo. Então, antes de ter qualquer alteração ou verificar uma resistência insulínica, porque eu não fazia exame com frequência, eu já usava, né? Então, E isso piorou muito a minha composição corporal, meu percentual de gordura, né? Eu tinha muito estrogênio, muito estradiol, que é o hormônio da celulite. Eu dizia que eu sou muito mulherzinha. Progênica. Demais, era até a batata da perna. Aí eu tô morrendo com o Andrezinho aqui comentando. Seu time de protocolo Maravilhoso. SOP. Com É tão muito interessante. orgulho, com muito É orgulho. isso mesmo, gente. É tão interessante. É porque assim, a gente vai ficar conversando aqui, aí se deixar, a gente vai falar de tudo, né? De A tudo gente fala de sempre. tudo. Mas, Isso gente, eu quero que vocês entendam que quando a gente fala em estilo de vida, isso influencia em todos os sentidos da tudo. vida. Todos. E falando até em SOP, né, que é o protocolo do André, mudança do estilo de vida, atividade física, alimentação, sono de qualidade, gestão do estresse, que para mim estilo de vida é isso. É. Sono de qualidade, gestão do estresse, atividade física e alimentação. Pronto, isso aí você está perfeito. Isso é tratamento de SOP, isso é Na tratamento de verdade, isso é tratamento endometriose, de todas as tratamento doenças de tudo. crônicas, né? Claro, então Muitas isso é vezes associado. claro. Mas você tem que associar com a especialidade daquele órgão que está sofrendo. Mas no final das contas, se a gente for resumir essa live, é estilo de vida, exercício, alimentação, hidratação, manejo do estresse, qualidade do sono, Top. né? Só que Acabou. não é tão simples assim. Eu gosto de brincar, de dizer assim, gente, uma criança, se você disser para uma criança pequena, não vá para a varanda. Você sabe que a Ela criança vai. não pode ir para a varanda porque ela pode cair lá de cima, ela vai cair, ela vai morrer, ela vai se machucar, né? Enfim, qualquer fatalidade do tipo. Se você só disser não vá porque não, ela vai viver na varanda. Mas se você mostrar para aquela criança porque que ela não pode ir para a varanda, que é perigoso, que ela vai se machucar, que a mamãe vai chorar, que vai fazer um dodói, ela não vai. Se você se fizer entender para essa criança, ela não vai. É a mesma coisa com os adultos que a gente cuida. A gente tem que explicar o beabá. Por que que coisas tão simples e corriqueiras são importantes? Uau, meu concunhado na minha live.
Tô muito metida. A gente tem que entender, a gente tem que fazer as pessoas entenderem cada vez mais como é que funciona o corpo, né? O Ítalo até fez um post maravilhoso hoje que ele botou: você não precisa ser médico para entender como funciona o seu corpo. Pelo contrário, você precisa apenas entender que você está vivo e que o dono do seu corpo é você, que você é o autor da sua saúde, que você não pode simplesmente depositar a sua vida, a sua saúde nas mãos de outra pessoa, de qualquer profissional, de um nutricionista, de um médico, de um E nutrólogo, nada. assim, a questão é que eu acredito e vejo isso, não sei se é porque a gente vive essa medicina com muito fervor, né? Mas eu acredito que a medicina está passando por uma transição. Quando eu vi o protocolo SOP do Andrezinho, assim, eu digo, nossa, que coisa boa, um médico, um ginecologista, né? Levantar essa bandeira e se predispor a ensinar outros colegas que até então se veem muito fechados, né, Você, para aprender o que é novo e como coisas tão simples podem resolver problemas de saúde muito graves. São coisas simples, mas não são fáceis de aplicar. E não tem, é irrecusável o pedido de uma live dessa, onde a gente pode informar as pessoas, aprender a se ouvir, né? Muitas vezes você até postou esses dias falando que a falta de exame laboratorial não significa que você não tem um problema. A falta de alteração no exame de laboratório não significa que você não tem um problema de saúde. E isso é facilmente aplicável na questão das intolerâncias a alimentos inflamatórios. Muitas vezes o paciente ele não está intolerante no exame laboratorial, mas aquele alimento não é bem digerido, não é bem processado, né? Aquele alimento não faz bem. E daqui que você vira intolerante vai demorar anos. Então não queira ver alteração no exame. Se você não se sente bem ao consumir determinada substância, determinado alimento, faça um teste, retire. Você vai ficar muito melhor. e é tão interessante que muita gente fala assim: ah, mas eu nunca tive intolerância à lactose, por que que eu tenho agora, né? Eu nunca tive intolerância à Chega a me dar glúten. uma coceira quando eu escuto Não essas é? frases. A gente, isso é simples. O nosso corpo funciona igual um copinho, né? O nosso corpo vai enchendo, ele só vai transbordar quando ele estiver no topo. Então você vai lá, enchendo o seu copinho, enchendo de alimento inflamatório, de coisa que seu corpo não dá conta. Tem uma hora que a conta vem, tem uma hora que você vai ter que pagar o preço por ter feito isso errado por muito tempo. É o efeito Agora, a hora cumulativo, é né? muito individual. Tem gente que começa mais cedo, tem gente que começa mais tarde, tem gente que os sintomas são tão longe do intestino que você nem acredita que é por conta daquele determinado alimento, né? Eu vejo demais isso, as Eu pessoas com atendi uma vários paciente, sintomas. atendi uma paciente há pouco tempo com uma tosse crônica. Ela tossia há 6 anos e ela achava que ela nunca ia conseguir deixar de tossir, tinha um pigarro. E ela foi para mim e ela fez até piada. Ela disse: doutora, se você resolver o meu problema, você resolve todos os problemas do mundo. Porque as pessoas no meu trabalho, no escritório, não aguentam mais o meu pigarro e a minha tosse. É horrível. E realmente ela tossia muito. Meus exames estão todos aqui, não tenho intolerância alimentar nenhuma. Aí eu disse: ela, faça o seguinte, pare o glúten. Só pare 15 dias. E aí você me fala como está se sentindo. Parou a tosse. Então, É uma assim, coisa. não é só intolerância que a gente precisa entender, são as sensibilidades, né? Existem determinadas doenças autoimunes que alguns alimentos inflamam. Eu gosto de comparar como álcool na fogueira. Você tá ali com aquela chama da fogueira branda, na hora que você consome determinados alimentos, você tá jogando álcool na fogueira, a chama vai subir. Então, é basicamente isso que acontece, é um somatório de coisas. Às vezes o paciente tem tem atividades inflamatórias muito altas, né, devido a alguns hábitos, a falta de atividade física, o tipo de alimento que consome, a falta de ingesta de água, o nível de estresse elevado. E aí ele tem até nos exames atividade inflamatória inespecífica alterada. Eu já atendi 3 assim. E aí eu disse a eles, com a história familiar de doença autoimune, eu disse a eles: ó, você não preenche todos os critérios para ter determinada doença autoimune, mas você tem atividade inflamatória inespecífica, característica de doença crônica. E pelos seus sintomas e as suas queixas, daqui a alguns anos, você pode vir a ter uma doença autoimune. Qual, doutora? Eu digo: aí tem que esperar para ver. Então, vamos prevenir, evitar que essa doença chegue, porque a medicina que a gente pratica é a medicina preventiva, evitar que o problema aconteça ou que ele piore, ou que ele evolua. Durante muito tempo, eu já fui uma médica de perseguir a doença, de procurar um diagnóstico. Hoje eu quero evitar achar a doença.
Se ela existir, é uma fatalidade, vamos tentar melhorar a qualidade de vida naquela condição. Mas se ela não existir, não paga para ver, gente. Ó, isso aqui parece com um gato, mas ainda não é um gato. Quando virar um gato, você volta no consultório que eu trato feito gato. Não! Cara de gato, orelha de gato, pelo de gato. Só falta o bigode, não vou deixar acontecer, né? Então, Gente, essa comparação que a Manu fez, talvez vai seja a mais importante da live, né? Porque isso aí, ela reflete tudo que a gente faz hoje em dia, né? A forma como a gente vê o paciente, a gente não espera o adoecimento para cuidar, não vou nem dizer tratar, para cuidar, entendeu? A gente não espera o adoecimento para cuidar. E isso é que vocês precisam entender. Tá? Que nessa questão é que a gente bate muito na tecla a importância do estilo de vida, amiga. Eu queria que tu falasse o que tu faz, o que tu faz, o que tu indica para o teu paciente, como é que tu faz no teu consultório em relação ao estilo de vida. Porque isso é o mais básico. eu acredito assim, esse é o básico e é o mais difícil. Né? Se fosse fácil aderir a um estilo de vida adequado para cada condição de saúde que as pessoas têm, não ia existir médico que se especializasse a estudar tanto essas questões e o impacto que isso tem na qualidade de vida e na saúde. Né? Então, assim, você chegar para um diabético e dizer não como açúcar, a maioria dos diabéticos comem açúcar e carboidratos. O pré-diabético também, né? O paciente com SOP também. Então, não é uma coisa tão simples. E é por isso que o médico está lá para dar um empurrãozinho, mostrar como as coisas acontecem. Eu faço muitas analogias. Essa do gato eu faço, a chama, o álcool na fogueira eu faço. Eu estou sempre explicando com analogias, mas eu acredito que não existe forma melhor de ensinar aos meus pacientes a ouvir sua própria saúde, o seu corpo, o seu organismo. O corpo fala a todo instante, né? Do que contar a minha história. Então, eu passei por isso. Eu sei as dificuldades, eu tenho doença autoimune, eu tenho obesidade na família, diabetes, infarto, câncer, são muitas doenças crônicas graves, né? Depressão, doenças que deixam as pessoas acamadas. E eu imaginava que aquilo era o meu futuro e que não tinha nada que pudesse ser feito, porque a medicina não tinha essa evolução toda, né? Uma coisa relativamente nova, pensar em prevenir. Eu me lembro que quando eu comecei, às vezes a pessoa atendia, o paciente atendia o telefone no consultório e era um parente. Tá onde? Não, tô no médico. Mas você tá doente de quê? Não, não tô doente, eu só vim fazer exame, fazer uma revisão, prevenir, melhorar algumas queixas, né? A gente tem mania de achar que um cansaço excessivo, uma queda de cabelo, né, um resfriado frequente, uma candidíase frequente. A gente tem uma mania muito grande de achar que isso é sobrecarga de trabalho, estresse, preocupação, é estresse, tudo é estresse, né? Tudo é estresse. E a gente não pode se vitimizar pelo estresse. Ele tem realmente um fator muito importante como gatilho no processo de adoecimento, mas ele é um gatilho, ele é aquela gotinha que você falou que transborda o copo, né? Se eu não posso, se o estresse chega sem avisar e é uma coisa inesperada, nem sempre eu vou conseguir ter o manejo desse estresse. Mas se eu estou fazendo todas as outras coisas para evitar que o copo transborde, consequentemente aquele estresse vai ter um impacto bem menor na minha saúde. Então é dessa forma, né, como a gente está conversando aqui na live, que eu auxilio os meus pacientes a conquistar uma melhor qualidade de vida. Então, assim, o paciente que não dorme bem, nós temos artifícios para auxiliar, né? Além da higiene do sono, que é uma coisa que ele tem que fazer, apagar a luz, ir se tranquilizando, né? Deixar o telefone longe, deixar o quarto bem silencioso, com a temperatura agradável, ficar longe dos problemas, que na maioria das vezes as pessoas só ligam para compartilhar problema à noite. Então, isso é uma coisa que ele tem que fazer. Mas a gente pode usar alguns fitoterápicos, nootrópicos cerebrais, que auxiliem no relaxamento, que não necessariamente precisa ser um medicamento controlado. E aí, junta isso com a higiene do sono que ele está fazendo, o paciente dorme. A gente já tem um manejo melhor do cortisol e, consequentemente, esse cortisol vai sofrer menos quando o paciente passar por uma situação estressante, né? E é assim que a gente atua. Eu costumo falar para o paciente, sempre fazer essa comparação, que é interessante até vocês saberem, né? É a do peixinho do aquário, a famosa comparação do peixe do aquário, para vocês entenderem o quanto é importante a gente cuidar do nosso estilo de vida, porque o estilo de vida ele influencia diretamente no na água do nosso aquário.
Como assim, Marina? Imagina que tem um aquário, gente, e um peixinho que adoeceu dentro do aquário. A gente tira o peixinho do aquário, a gente limpa, cuida do peixinho, dá medicamentos, remédios, enfim, o que for. E aí depois a gente coloca o peixinho no aquário de novo. O peixinho fica ali, feliz, vivo, brincando. Daqui a pouco o peixinho adoece de novo. A gente tira o peixinho do aquário, cuida do peixinho e coloca o peixinho no mesmo aquário. Daqui a pouco o peixinho adoece de novo. O que a gente está fazendo de errado? A gente não está tratando a água do aquário. Né? A gente não está tratando a água, não está limpando nem purificando. Nós somos aquários ambulantes. O nosso sangue é a água do aquário, as nossas células são os peixinhos. Então, a cuidar do estilo de vida, melhorar a alimentação, ter prática de atividade física, fazer a gestão do estresse e ter um sono de qualidade, permite que essa água que banha as nossas células, que nutre as nossas células, seja uma água de qualidade. E isso, amiga, eu estava estudando esses dias para uma aula e eu descobri que um cara francês, o nome dele é Alex Carrel, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1912, gente, há mais de 100 anos. E depois que ele ganhou esse prêmio, ele foi incentivado a fazer muitas pesquisas. E uma das maiores pesquisas dele foi, ele fez um coração de galinha bater por 27 anos seguidos. Gente, o coração da galinha geralmente bate por 5 a 10 anos. É o tempo de vida médio de uma galinha. Esse cara, esse francês, ele fez o coração da galinha bater por 27 anos. Como? Simplesmente trocando e limpando todos os dias o líquido que banhava o coração da galinha. Provando que a nossa saúde, a nossa longevidade está indiretamente ligada à saúde e à anti-inflamação, detoxificação, purificação do nosso sangue. Totalmente ligada ao Como que a gente ambiente faz que a gente isso? está inserido. Um ambiente que a gente está inserido. Como é que a gente faz isso? Mudando o nosso estilo de vida. Tá? E assim, Exatamente. não Eu adianta digo, você ter. Pode falar, Miriam. eu falo muito assim, porque a gente não vai conseguir atender todas as pessoas que seguem a gente no Instagram, né? E nem todas as pessoas elas estão predispostas ou podem passar por um tipo de acompanhamento mais especializado. Mas a gente nutre as nossas redes sociais de muita informação. E uma frase que é a minha cara é: faça tudo o que você pode com os recursos que você tem. Né? Então, assim, eu já não pude suplementar, eu já não tive condições de fazer um tratamento, um acompanhamento médico individualizado, mas o que é que eu fazia? Eu comia comida de verdade, eu comia ovo, eu comia salada, eu não podia pagar uma academia, eu ia subir e descer a escada do prédio, pular corda, dançar de frente para a televisão. Então, assim, quem quer, vai lá e faz, né? Não precisa tá buscando desculpas. O acompanhamento individualizado auxilia mais, você melhora muito mais, você tem uma suplementação diferente, você tem uma análise do seu caso especificamente, né? Mas você pode fazer muita coisa com as informações que você tem e mudando o seu estilo de vida. Muitas vezes é necessário mais força de vontade, né? Mas se você tem a consciência, você vai começando aos pouquinhos e vai evoluindo aos pouquinhos. Eu tenho uma paciente que ela precisava parar de comer carne, só que ela precisava parar de comer glúten, precisava parar de comer leite de vaca e açúcar. Eu ia chegar na primeira consulta para ela e ia dizer assim: pare de comer carne, leite de vaca, glúten e açúcar. Ela não ia nunca mais voltar. Nunca. Então a gente foi devagarzinho. É um processo de evolução e de autoconhecimento. A gente está aqui para auxiliar o paciente e até os nossos seguidores a se autoconhecer, né? A olhar mais para si, a prestar atenção como o corpo responde. Então você percebe que você consegue melhorar a sua pele, que a pele ela é um super sinal de saúde. E as pessoas têm muita mania de achar que é vaidade. Gente, pele é muito sinal de saúde. Pele, cabelo, Unha, unhas. né? A Mas maioria das doenças. Motivo, vocês sabem? Pele, cabelo e unha não são órgãos nobres, estruturas nobres, pessoal. Então, são as últimas estruturas do corpo que vão receber os nutrientes. Então, sim, o cabelo, a pele e a unha, que seriam as últimas estruturas do corpo a receber nutrientes, estão saudáveis, é porque todo o corpo está recebendo, está repleto, está transbordando de nutrientes. Esse é um dos motivos mais, assim, tangíveis, né, que a gente pode falar sobre a saúde do cabelo, da pele e da unha.
Exatamente, é uma questão de você realmente nutrir de dentro para fora. Eu sempre falo que quando a gente vai plantar uma semente, a gente precisa começar cuidando do terreno, né? Então, um terreno pobre, um terreno poluído, um terreno que não está bem hidratado, né? Que não está bem alimentado, que está sujo, que não tem bons estímulos, não adianta, você vai perder a semente, né? Então, não adianta você querer plantar qualquer objetivo no organismo inflamado, no organismo sujo, com estímulos inadequados, porque não vai responder. É a comparação que eu faço de pessoas que gastam horrores com procedimentos estéticos, né, com máquinas estéticas que são excelentes, né, com o Botox, e sai diretamente do dermatologista para comer açúcar, para comer bolo, que vai mexer lá nas fibras de colágeno, você está jogando seu Botox fora. E depois você vai reclamar para o médico que fez porque que o Botox não deu resultado. Não deu porque você está inflamada, não deu porque você fez errado. Né? Não é somente, não queiram que o comprimido, o produto, a máquina, seja lá o que for, conquistem as coisas por vocês. Nada a gente conquista sem cultivar, sem batalhar, sem se esforçar. Nada nessa vida, principalmente a saúde. Né? Então eu consegui mudar o meu histórico, eu estava predestinada ao que todo mundo falava, quando eu mudei o meu estilo de vida. Meu Hashimoto está em remissão, eu não tenho anticorpos positivos. A minha tireoide está limpinha, não tem nenhum cisto, não tem nenhum nódulo. Eu não tive nenhuma intercorrência na minha gestação. Eu não engordei 20, 30 quilos na gestação, eu engordei cerca de 13 quilos. Agora, o fato é que realmente eu tenho 1,62 m e 97 de quadril. Meu quadril foi para 140, isso aconteceu. Mas voltou. 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 Claro, tem que Voltou. abrir, né, para poder caber a Belinha. Lógico. E assim, Belinha tá com Tem 10 meses, né? E com 3 meses pós-parto, eu já tinha perdido todo o peso e estava quase no meu corpo, nas minhas roupas, cabendo nas minhas roupas. Né? Eu tem acho que uma o corpo frase, antigo eu nunca vou ter, mas tem uma frase. Nunca voltou, ficou melhor, né, amiga? Tu nunca voltou a corpo antigo, ficou melhor. tu acha, né? Sim, Nossa, vou ficar 100%. muito metida. Tem uma frase da medicina ayurvédica que diz assim: quando a alimentação é boa, a medicina é desnecessária. Né? Então, Uhum. quando a gente fala em alimentação boa, não é só Só que, tudo. amiga, a gente não pode falar em alimentação, agora que você falou isso da medicina ayurvédica. Quando a alimentação é boa, a medicação é desnecessária. A A nossa longo, alma a também se medicina, alimenta. A a medicina. medicina, né? Quando a É. Ayurveda fala assim, quando a alimentação é boa, a A medicina é medicina. desnecessária, né? Mas Sim, a visão da Ayurveda, amiga, a alimentação é a alimentação do corpo, da alma, da da mente e alma. do espírito. Exatamente. Era Né? isso que eu queria falar. A Ayurveda, ela nunca fala de alimento como se fosse apenas a comida que a gente está ingerindo, né? É uma forma holística de ver e a alimentação é Sim, geral. sim, É tanto que exatamente. ela fala muito sobre os nossos 6 sentidos, né? Os 6 sentidos de saúde. Os sentidos que a gente tem, que nos foram dados, são canais de entrada de saúde. Então, a saúde, ela entra através da nossa visão, através do nosso tato, ou seja, do contato físico com as pessoas queridas, através do que a gente escuta, né? Os ruídos, principalmente da modernização, o que a gente come, coloca na boca, e o que a gente cheira, né? O cheiro de cigarro, né, o ar poluído. Então, tudo isso entra. E aí ela coloca o 6º sentido, que é a consciência, que é exatamente a alma, o espírito, a mente. Então, ela fala, quando ela fala de alimento, ela fala, né, no geral, aí, que está totalmente interligado com o estilo de vida, né? No final das contas, quando a gente fala em estilo de vida, é uma coisa tão abrangente na medicina, né? A gente termina sabendo um pouco de cada coisa, assim. A minha visão sobre intestino, estômago, vesícula e pâncreas, o tanto que esses órgãos, eles são importantes para a saúde, para as doenças crônicas, para a doença autoimune, para o processo de adoecimento, para a depressão, enfim. Tanto que isso daí influencia na nossa saúde e é negligenciado, né? E é por isso que os alimentos, eles influenciam tanto na nossa saúde, porque eles podem aumentar, melhorar ou piorar a seletividade do intestino. Nosso intestino é um órgão muito seletivo, ele tem que escolher aquilo que entra. E se você consome alimentos que te inflamam, ele vai perder essa seletividade
E, a grosso modo falando, é como se estivesse entrando sujeira de volta no teu sistema e poluindo você por inteiro. E a depender do fator genético que você carrega, você vai desencadear uma doença. Então, por isso que comer é tão sagrado, né? É E na muito hora que... genética, né, amiga? Exatamente. E na hora O que a gente... poder do alimento influenciar um gene positivamente ou negativamente. Você pode até ter Negativamente. um gene positivo para determinado tipo de doença, autoimune, câncer e tudo, mas o alimento ele é capaz de pegar aquele gene e expressar ele positivamente para aquela doença ou negativamente. Então tudo vai depender exatamente do que você Sim, está fazendo. sim, é. As pessoas não fazem ideia. Ah, eu como muito açúcar, mas eu não tenho diabetes. Na minha família não tem história de diabetes, mas tem muita história de Alzheimer. Gente, o Alzheimer, ele ocorre devido aos distúrbios da glicose no cérebro. É conhecido como Diabetes tipo diabetes tipo 3, né? 3, né? Então, assim, eu morro de medo de ter Alzheimer, porque minha avó tem, minha mãe tem, meu avô teve, meu pai teve, minha família toda teve. Não como açúcar. Gente, açúcar não tem nenhuma função no corpo humano. Mas o Nenhuma. problema, amiga, é que existem algumas informações que estão aí para todo mundo ver e ler e se informar, mas muitas vezes a gente fecha os olhos, né? É mais fácil a gente acreditar na sorte e quando a sorte aparecer, a gente tomar um medicamento e ter a falsa impressão de que vai ficar boa ou que precisa tomar aquele medicamento para a vida inteira, é muito mais fácil É, fazer. todo mundo sabe que não vai ficar bom de um Alzheimer, né? Vai retardar, vai tentar minimizar, tentar dar uma vida com dignidade por o maior tempo possível, mas não vai ficar bom. Então, assim, vai ter Alzheimer, sabe que vai ser esse o futuro. Não quer ter, faça tudo que você pode. Então, use a informação. Use a informação. Deixar de comer açúcar não vai te fazer mal. Comer açúcar, se você duvida, pode fazer e pode não fazer, mas deixar de comer não vai fazer, né? Então, é mais ou menos assim o raciocínio. Na hora que você deixa de comer um alimento, que muitas vezes é até polêmico, né? Que algumas pessoas falam que faz mal, outras pessoas falam que faz bem. Testa, testa. Fica um tempo sem ver como é que você se sente, né? Desde que o mundo é mundo, e assim, eu sou cristã e eu não separar a ciência que a gente estuda da fé que eu tenho, do conhecimento que eu tenho sobre Deus e sobre a história, né? E sobre a Bíblia, e tudo que a gente pratica, tudo que a gente faz está lá, né? O pecado da gula está lá, os alimentos que a gente deve comer e não deve comer estão lá, né? O livro da vida está tudo escrito, né? E o tanto que a gente peca nesse aspecto por ignorância, por falta de conhecimento, pela modernidade, pelo sustento de por uma sociedade mais capitalista, um mercado que vende produtos, né? É difícil ler rótulos. Até eu, né, que vivo essa medicina e que pratico, eu vou ler um rótulo e muitas vezes eu não conheço determinadas substâncias, né? Então, assim, todo dia a gente estuda e mesmo assim é super complicado, né? Por que que Olha, falaram aqui, eu gosto tanto do açúcar, por muita que que eu gente. gosto tanto? Porque vicia. Ele Não, foi e feito para viciar. muita gente falando aqui do Alzheimer, né, que não sabia. Existem trabalhos falando que o açúcar vicia mais do que a cocaína e mata mais do que a cocaína, gente. Porque Sem sombra as de dúvida. doenças que vêm decorrentes do excesso de açúcar no sangue é uma coisa impressionante. Hoje eu atendi uma paciente muito querida, que eu espero que ela esteja assistindo essa live, uma paciente que tem miastenia graves e ela está com 53 de insulina, Por nível de Jesus. insulina de 53, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que olhar, é uma coisa que não dá pra gente subestimar, gente. A alimentação é o que faz, o que inflama o nosso corpo. E muitas vezes a gente procura fora, procura na alimentação, uma compensação emocional mais rápida, né? Porém, muito enganosa. Porque é uma compensação emocional momentânea, rápida, curta, que gera muito remorso em muita gente depois, né? Então, ver a qualidade dessa alimentação gera o remorso, gera o pico de glicose, o pico de insulina, alteração em toda a estrutura inflamatória do corpo e é gatilho para inúmeras doenças autoimunes, crônicas e aí vai. Gente, até Então, situações agudas, tipo candidíase de repetição, desbiose intestinal devido ao alto consumo do açúcar. Isso pode muita acontecer. coisa, né? É um mundo, eu queria 20 lives para estar falando Hormônio, desse assunto pois aqui. é. Não tem como parar, porque aí, ó, você fala assim, TPM dá vontade de comer, minha mãe morreu de miastenia, meu pai tem Alzheimer,
qual é a família que não tem uma pessoa doente hoje em dia? Não existe. Mas por quê? Porque o hábito está na mesa. Aí quando muita gente chega assim, meu colesterol é alto porque da minha família é alto. Eu tenho história de diabetes na família. Eu tenho hipertrigliceridemia familiar. É claro, você mantém um hábito alimentar da sua família. Você sentou na mesma mesa que o seu pai e a sua mãe, que tinham esse problema de saúde decorrente da alimentação. Você comeu a mesma coisa, você está pegando aquele hábito e levando para sua casa. Seu filho pequeno está vendo você comer errado. E aí É, você quer que ele coma de certo? geração para geração, né? Geração para geração, e aí geração para geração vai realmente dando aumento de colesterol familiar, aumento de triglicerídeo familiar, diabetes familiar, câncer Exatamente. familiar, doenças autoimunes familiares, decorrentes da Não, alimentação errada familiar. fora isso, né? A alimentação inflama, o sedentarismo, ele baixa a sua imunidade, ele também contribui para a inflamação. Né? A cada 30 minutos de atividade física, a gente estimula nossas células NK por 8 horas, que são células de defesa, que fazem a morte celular de células defeituosas que a gente produz. E a gente produz células defeituosas todo dia, O até tempo porque a inteiro. gente, a gente vive num ambiente tóxico, né, gente? A gente vive num ambiente muito modificado, então a gente sempre está produzindo células defeituosas e elas têm que ser mortas. E se o nosso sistema imunológico estiver bem, estiver fortalecido, elas vão morrer. Caso contrário, elas vão se proliferar e ocasionar doenças graves. Né? E veja o poder da atividade física em fortalecer o sistema imunológico, não só o sistema cardiovascular, que isso é sabido de todo mundo. Né? E as pessoas negligenciam. E quando eu falo que tem que fazer exercício todo dia, as pessoas acham muito. Porque escutaram numa época que 3 vezes por semana era suficiente. Gente, eu estou sentada nessa cadeira fazendo atendimento de pessoas desde as 8h30 da manhã. E eu não levantei dessa cadeira ainda. Né? Eu levantei antes da live para ajustar a minha filha, colocar ela para dormir e voltei para fazer a live. Não é normal ficar esse tempo todo sentado. Nós não fomos feitos para ficar imóveis. Nós somos feitos para nos movimentar. Então, de 24 horas, o que é 1 hora, 40 minutos que você dedique a se movimentar, ao seu autocuidado, a entender que mesmo sendo um dia de semana, você está fazendo algo para você e por você. Isso é muito importante. Mas eu não tenho tempo. Você vai ver que depois que você arrumar tempo para isso, você vai ter muito mais tempo para as outras coisas. O tempo Aqui em parece que Fortaleza multiplica. tem um padre Eugênio, maravilhoso, que ele sempre dizia assim: o seu, o seu tempo está onde o seu coração está. Então, onde o seu coração está, ali estará o teu tempo. Ou seja, eu não tenho tempo para ir para atividade física, então o seu coração, você não está focado em você não está focado no seu autocuidado. Eu não tenho tempo para nada, para isso, para aquilo outro. Então, realmente, o seu coração não está ali. Mas se você pegar o seu coração, dividir ele em pedacinhos e colocar nos lugares mais importantes da sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua atividade física, na sua mente, no seu espírito, na Sua sua saúde, alimentação, né, amiga? na sua saúde, você vai conseguir arranjar um tempinho para cada coisa. Não tem como não Porque conseguir. não tem, do mesmo jeito que você precisa acordar, escovar o dente, se alimentar, ir ao banheiro, o que você está fazendo com o seu corpo, que é o seu templo, né, que é o que Deus nos deu. O corpo, gente, Deus nos deu para que a gente use ele de forma boa, benéfica, para que a gente tenha esses prazeres que existem aqui na Terra, que um deles é a alimentação, a gente sabe que é, mas a gente tem que buscar o prazer na alimentação com o que Deus deu. Deus não deu um corpo para a gente buscar o prazer na alimentação em algo que ele não fez. Deus não fez muita coisa que a gente come. E o fato dele não ter feito e a gente comer vai gerando dano e vai corroendo o que não foi feito para digerir aquilo. A farmácia Veio, mais a farmácia mais barata que a gente tem tá aí, só que a gente não usa, foi né? Que é o que necessário tá aí, vir, né? veio uma pandemia para que as pessoas pudessem olhar que sem saúde nada funciona. O trabalho não funciona, estar perto da família não funciona, estar perto das pessoas que a gente ama não funciona se a gente não tiver saúde. Precisou muita gente sofrer, muita gente ir embora, né, para que as pessoas pudessem ter um olhar um pouco mais diferente, importante para a saúde e prestar atenção no que realmente importa quando se está vivo. Então, eu exerço o meu autocuidado como uma forma de gratidão a Deus pela vida que Ele me deu.
Isso aqui é temporário, vai passar. Mas eu preciso cuidar disso da melhor forma. Porque não tem como a gente não chegar, né? A gente vai prestar contas do cuidado que a gente teve com as graças que ele nos deu. Eu não posso ser ingrata, né? Viver é muito bom e o mínimo que eu posso fazer é cuidar dessa casinha que ele deu para minha alma morar. Então, muitas vezes é cansativo, é difícil, né? Não é porque a gente trabalha com isso que a gente vai dizer que é fácil, mas a gente tem consciência, né? E gratidão pela vida. Então, quando você passa a encarar a vida dessa forma, você passa a ser muito mais feliz. E você percebe que esse exercício de auto-amor, porque eu denomino isso de exercício de auto-amor, né? Ele vai fluir para tudo ao seu redor. É impossível você amar verdadeiramente o outro se você não se ama, se você não se cuida. Você não vai cuidar de um filho, que é um amor inexplicável, né? Eu não falo o maior amor do mundo, porque eu acho que amor é uma coisa que não se compara. Existem diversas formas de amar, mas um filho, que é um amor inexplicável e que está ali para você cuidar, proteger, ensinar. Você nunca vai ensinar para ele as melhores coisas, a melhor forma de se cuidar e de ter saúde, se você não fizer. Uma vez me perguntaram se eu atendia criança. Eu não atendo criança por causa dos pais. Como é que eu vou mudar o estilo de vida de uma criança se os pais não se cuidam e não mudam o estilo de vida? A partir do momento que os pais cuidam de si, que mudam a logística da casa, que os seus filhos te veem levantar cedo para fazer atividade física, que vocês se sentam para comer, pensando no nutriente, no tanto que aquilo faz bem, que vocês conversam sobre o alimento, que vocês tratam aquele momento com o sagrado que aquilo merece, né? O tanto que aquilo é importante. A gasolina do meu carro. Alguém coloca combustível adulterado no carro que vocês compraram lá na loja, sabendo que vai dar defeito? Ninguém faz isso. Todo mundo tem amor ao seu dinheiro. Como é que você não vai ter amor à sua vida em escolher o combustível que você vai botar nessa máquina aqui? Porque o carro você troca, mas essa máquina aqui você não troca, né? Então, assim, como é que eu vou ensinar a minha filha? Como é que eu vou dizer que eu amo a minha filha e que eu faço tudo por ela se eu não ensino um básico para ela, que é se cuidar da forma correta? Eu não estou criticando os outros pais que não fazem isso. Eu só estou tentando despertar uma consciência que a falta de conhecimento traz. Não traz, na verdade, né? Você não tem essa consciência pela falta de conhecimento. Gente, eu botei isso aqui, porque a Manu postou isso aqui esses dias, e eu tirei print, porque isso aqui é a coisa mais certa que vocês têm que assimilar para a vida de vocês, né? Não existe comprometimento pela metade, em tempo parcial. Você não se compromete com a sua saúde apenas de segunda a sexta, com seu filho de sexta a domingo e com a sua carreira das 8 às 18, ou você se compromete ou não. Então é isso aí que tem que ficar na nossa mente, né, Manu? Na nossa cabeça, no nosso coração. Porque se a gente não fizer isso, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo, gente. Eu falo assim, a gente faz isso, né, amiga, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? A gente trabalha com isso, a gente vive isso, a gente respira isso. A nossa leitura de lazer é isso, porque é gostoso, a gente gosta disso, né? Eu já fui emergencista, já trabalhei em urgência e emergência, e a Marina já trabalhou como anestesista, né? E simplesmente a gente não faz mais as nossas antigas atividades, né? A gente faz isso aqui, a gente vive, respira isso. É muito bom se encontrar dessa forma e poder exercer a profissão de uma forma que vá fluir, de uma forma leve. Só que isso me angustia. Eu falo muito que eu gostaria de me preocupar, me angustiar menos. Eu gostaria de me importar menos. Porque eu me importo. Eu me importo e eu sofro. Eu sofro, eu me emociono, eu me angustio. Eu digo, meu Deus, uma insulina de 56, não coma isso, pelo amor de Deus, né? Então, assim, aquilo fica na minha cabeça, eu fico sem dormir, porque teoricamente é muito simples. Coma direito, faça exercício, tome água, maneje o estresse, cuide do sono, cuide de você, valorize a vida, se importe com as pequenas coisas, seja grato, tenha fé. Parece tão simples, mas a modernidade, ela cega a gente, né? A gente está sendo conduzido, feito boi em rebanho, por uma massa de coisas que não cultivam a saúde. E é muito angustiante. Muito angustiante. Para mim é angustiante todos os dias.
Mas ao mesmo tempo que eu recebo um paciente novo com muitos problemas, porque está andando com o rebanho, eu recebo um paciente antigo que me traz assim notícias incríveis, uma história de superação e de transformação, né? Enquanto a gente está aqui, a gente está sempre passando por uma batalha, por um momento que a gente tem que aprender. Eu postei hoje, não é somente ocupar o lugar no espaço, né? A gente precisa ser útil, a gente está aqui por um motivo, né? Eu estou conversando com uma amiga que recentemente passou por uma história de superação inexplicável. Ou não Passa. passei, né? Acho que nunca vou passar. Acho que nunca vai passar, Mas você sabe? entende os propósitos, Mas, você amiga, descobre coisas novas. assim, eu sempre falo sobre o Ikigai, sabe? Que é um termo japonês que significa razão para viver. E eu tô falando aí, começou a dar né? Porque eu acredito que muita gente tem passado por muitas perdas, né? Nesse período de pandemia, enfim, muitas perdas que a gente não imaginava passar. E assim, as batalhas que a gente vive, né? Cada um vive de uma forma diferente. E as batalhas são diferentes, porém, como bate na gente é muito individual, né? Não existe problema maior nem problema menor, porque a dimensão quem dá é a gente. A dor quem dá é a gente. O que a gente faz com aquilo é a gente que vai decidir. Então, assim, eu digo para vocês que eu tinha duas opções de vida. Eu podia desistir ou podia continuar. Pensei em desistir inúmeras vezes, porque perder o amor da vida, perder não, o amor da vida, da gente partir, né, todos os sonhos que a gente tinha, tudo, e de repente você não ter mais aquilo, é uma coisa que eu não consigo mensurar, ninguém aí consegue mensurar. Ah, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, eu perdi isso, mas ninguém consegue mensurar. Mas a gente está aqui, nem por isso eu desandei na alimentação, nem por isso eu desandei no cuidado com a minha vida, com a minha saúde, Com as nem suas por isso filhas. com a minha filha, com as minhas filhas, com a minha família, comigo mesmo, com o meu trabalho. Por quê? Porque tem que continuar. Né? Então, assim, se tem uma frase que eu digo para vocês, até para nossa alma estar bem, nosso corpo tem que estar bem. Então, muitas vezes a gente deixa de cuidar do nosso corpo, né, do nosso estilo de vida, porque a nossa alma está doente. E se a alma está doente, o corpo está doente. Mas a gente precisa também, gente, cuidar do corpo, que é exatamente o templo, né, a casa que o nosso Deus deu para nossa alma morar. Você tem E, lindos propósitos, amiga. e, É amiga, isso que lhe sustenta. é isso que a gente tem que ficar, né? A gente tem que fazer. E assim, é, se tem momentos felizes na minha vida, são os momentos que eu estou com a minha filha, com a minha família, que é a minha família primária e a família do meu marido, que é a minha família, e os momentos que eu estou trabalhando. E os momentos que eu estou também cuidando, fazendo atividade física, enfim. Só, né? Só, não, isso é muito. Isso é muito. E eu tenho É um certeza que o motivo meu para marido lá em continuar. cima está dizendo assim, que bom que você está continuando. Porque não temos outra Ops. opção. Né? E a outra opção, inclusive, eu pensei, vou ser muito sincera, tá? Aqui, eu vou comer tudo agora, não vou mais tomar nenhum suplemento, eu quero ir embora logo. Pensei várias vezes isso. Eu quero ir embora logo, para que eu vou cuidar de mim, da minha saúde? Eu não quero, eu vou comer tudo, eu vou fazer isso. Em momentos de tristeza, de revolta, eu pensei em fazer isso. Mas Se autoflagelar, porque é isso que a gente na, pensa, né? na mesma hora eu parei e falei, não, não posso fazer isso. Porque eu fiz tudo isso diferente com meu marido. Ele melhorou tudo isso. Se Deus chamou ele nessa hora, é porque Deus estava precisando dele lá em cima para curar muita gente aqui embaixo. Então, e se Deus não me chamou ainda, é porque eu tenho muita coisa ainda para fazer aqui embaixo. Né? Então, quando a gente encontra esse propósito de vida, de fazer o que a gente ama, da nossa vocação, né, de estar bem com o Você mundo, com a tem nossa motivos família, para continuar.
a gente continua. Mas o que eu quero deixar de recado para todos vocês é: corpo e alma é um só, certo? Nós temos 7 corpos, 7. Nós somos setenários, nós temos 7 corpos. O nosso primeiro corpo chama corpo divino. É o corpo que tem a maior sabedoria e é o corpo que está mais ligado aos planos superiores. O nosso sétimo corpo é o corpo físico. E entre o corpo físico e o corpo divino tem muita coisa aí. E essa muita coisa é o mental, é o espiritual, tá? Que atinge diretamente o nosso corpo físico. Então a gente não pode permitir que as dificuldades que a gente tem ao longo da vida permita que esses pensamentos sejam transmitidos em ações, sejam transmitidos para as nossas células que estão o tempo inteiro bisbilhotando a nossa mente, sendo por elas modificadas. Não pode permitir. Então, é se cuidar, se prevenir, continuar, né, amiga? Amiga, você é maravilhosa. Te amo Enfim, muito. E não. é isso. Hoje eu postei o seguinte: o impacto que as nossas emoções têm na nossa saúde e o poder que elas têm de nos adoecer ou de nos fazer evoluir. Nós estamos aqui por propósitos. Eu assisti esse final de semana com o Desculpa, Caio. gente. A intenção não era essa. É linda até chorando. Eu assisti esse fim de semana com o Caio um filme de desenho animado que chama Soul. É um músico Ai, que já cai ouvi num falar. bueiro e morre, né? E vai para o céu. E de uma forma muito lúdica, o filme mostra que nós nascemos com algumas características de personalidade, como se fossem 5 pontinhos que fica aqui no peito, mas um deles está vazio. Um deles é o que faz a gente vir para a Terra e encontrar o nosso propósito, né? Então a gente está aqui para alguma função, a gente está aqui para ter uma utilidade, a gente está aqui para contribuir para esse mundo, né? A gente está aqui por algum propósito. E você, passando por toda essa dor, né, tem cumprido seus propósitos em excelência. E eu lhe conheço há bem mais de uma década, a gente se conhece desde a época de faculdade, e eu tenho muito orgulho disso, de acompanhar a sua trajetória, né, de estarmos juntas em fases diferentes da nossa vida. É uma amizade para mim muito verdadeira, mesmo a quilômetros de distância. E ver o poder que você tem de ressurgir, de se reinventar em vários momentos da vida, né? Me faz ter muito orgulho de você. E eu não tenho dúvidas que foi essa medicina que chegou há alguns anos na sua vida que te tornou forte o suficiente para enfrentar toda essa dor, para ressignificar a dor, né? Verdade. Então, a gente sempre está passando por alguma batalha, sempre. E essa batalha, ela vai ter na nossa vida o significado que a gente escolher dar. E você está escolhendo significados lindos para sua batalha, amiga. Que serve de exemplo nessa live. O tanto que como você escolhe viver a sua vida vai impactar na sua longevidade, né? A Isa é É pequenininha. interessante isso. É tão interessante isso que É um paradoxo. é um paradoxo, certo? Total, porque gente, alguém que já perdeu aí, né? A vontade que a gente tem é que Deus chame logo, né? Você fica, meu Deus, me chama logo, me chama logo. E aí, para mim, era isso. Eu vou cuidar da minha longevidade, eu vou cuidar do meu estilo de vida, mas eu não quero, porque eu quero ir logo para perto do meu marido, sabe? Mas ao Mas mesmo tempo você olha aqui e encontra mil motivos para ficar. a gente encontra, e ao mesmo tempo, se eu tô aqui, é porque eu tenho que estar aqui, né? Porque eu tenho que seguir, é porque eu tenho que, enfim. Mas, amiga, não temos outra escolha. Eu quero te agradecer por ter aceitado mais uma vez, por estar aqui comigo. Muito Vou estar obrigada. aqui todas as vezes que você me Eu te amo chamar. do fundo do meu coração. Também te Meu amo celular muito. tá descarregando, tô com medo Ai, de meu cair e eu coração. perder a live. Não, não perca. Vamos salvar e Não vamos marcar posso outra. salvar. Vamos Obrigada, colocar, ó. vamos fazer uma caixinha de perguntas e perguntar para o pessoal um tema que eles queiram que a gente fale. E a gente marca uma Pronto. próxima live. Coloca aí no teu, certo?
Tá, vou Bota aí no botar. teu e aí aí na próxima eu coloco no meu, a gente fica assim, ó, uma vez eu, uma vez tu. Tudo certo. Te amo muito. Um beijo Gente, na Isa. Um beijo obrigada nas por todos. meninas. Ó, tirei print aí, marquem a gente. Maravilhosa, te amo. Tirei print e marquem a gente. Eu e a Manuzinha, ó. Te amo, amiga. Fica com Deus, tá? Obrigada. A gente se fala no telefone. Obrigada, gente. Obrigada a todos que Beijo pararam bem aí um grande. tempinho do dia de vocês para Fiquem assistir. com Deus. Gratidão. Se Boa noite. cuidem. Sejam gratos pela Se vida. cuidem, se Um cuidem. beijo. Amo Beijo. você. Fiquem com Deus.